Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sozinho e nu. Pedro Mexia sente-se vigilante e João Miguel Tavares confessa-se covfef. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Cá estamos com um grande covfef para todos. Covfef Ricardo, covfef Pedro Mexia, covfef João Miguel Tavares, covfef para o nosso simpático público. Estamos numa semana em que a palavra covfef entrou nos dicionários. E vamos daqui a um pouco falar disso, no final desta semana em que o presidente americano rasgou o Acordo de Paris, o Acordo para o combate global às alterações climáticas. Vamos falar disso mais adiante, mas neste Governo Sombra começamos com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro da Paleontologia. Sente-se pronto para escavar o passado, João Miguel Tavares? Não é preciso escavar, porque o passado vem ter mesmo connosco, não precisamos nos esforçar. Não é preciso. E está convencido que vai encontrar mamutos e dinossauros? Sim, já os vi na televisão. Aliás, devo dizer que o mamute que eu vi na televisão está em ótima forma. Enfim, estou a falar de uma João Valentim Loureiro. Mamute é um termo elogioso. Os mamutos são animais fofinhos e a que apetece fazer festinhas. E o Valentim Loureiro já não o vi há imenso tempo. E eu quero lhe dar os parabéns. Está com um ótimo aspecto. Eu pensei que ele, já passaram uns anitos e que ele tivesse mais quebrado. Mas não, está igual. Os anos não passam pelo Major Valentim Loureiro. Esse é o lado bom para ele. O lado um bocadinho mau para nós é que este pessoal que nós pensávamos que já tinham saído das nossas câmaras municipais e que não estavam muito interessados em voltar, afinal estão interessados em voltar. Portanto, temos aí septuagenários, todos catitas e enérgicos. Valentim Loureiro em Gondomar, Narciso Miranda em Matosinhos, Isaltino Moraes em Oeiras, ou seja, está tudo a ficar no sítio certo. O Avelino é uma espécie de 11 ideal. Sim, o Avelino também acho que vai tentar outra vez. Tudo gente das quais nós tínhamos saudades, nós e os tribunais portugueses. E, portanto, bom, esse é o lado triste, não é? Quer dizer, que é ver regressar este pessoal, que alguns já foram condenados, outros não foram condenados, mas tiveram grandes problemas com a justiça. A parte boa é que a maior parte deles, felizmente, não vem à boleia dos partidos. E isso é bom sinal. É sinal que eu acho que a vida pública portuguesa, pelo menos a nível partidário, está a ficar um bocadinho mais exigente, porque todos estes candidatos aparecem como candidatos independentes. E esse é o aspecto positivo. O outro lado é que há, de facto, aqui um lado de reserva natural, uma espécie de reserva natural para este pessoal, que é as autarquias. O mundo está a mudar, felizmente. Eu acho que, apesar de tudo, a política está mais recomendável. Isto é o meu lado otimista, sempre a falar. Claro, basta olhar para o mundo, não é? Basta olhar para o mundo. O mundo é sempre muito bonito, todos os dias de manhã, quando o sol nasce, e os passarinhos cantam. E eu acho que as coisas, apesar de tudo, estão melhores na política portuguesa, estão melhores. E depois há estas autarquias onde nós podemos ter estas viagens pelo passado, encontrar, nós dizemos aos nossos filhos, lembras-te, aquele senhor em 1998 teve este problema com a justiça, e aquele senhor em 2008 teve aquele problema, e nós passamos por ali. Parece que estes dinossauros autárquicos têm... reinserção social. Não é prova de que... Parece que eles têm, de facto, condições para voltar a ganhar e para voltar a exercer as funções que já exerceram no passado? Eu quero acreditar que não. Eu espero que todos percam. É o meu... O Isaltino vai ganhar de caras. É verdade. O Eras
está ótimo. Desde A campanha Oeiras vai ser interessante. Porque também lá é só está figuras Joaquim nacionais. Raposo, esse encantador Presidente da Câmara da Amadora. E também tantas saudades que nós temos dele. Ele agora estava como deputado, mas como deputado basicamente não abria a boca e, portanto, nós não notávamos que ele lá estava. Mas agora parece que vai voltar como... E aí que sim, candidato do PS à Câmara de Oeiras. Oeiras, como conselho, parece que é sempre o conselho com um nível de literacia mais elevado, não é? Onde estão as pessoas mais cultas. É bom ver ter este magnífico painel de candidatos por onde escolher. Parabéns, Oeiras. Que interpretação Pedro Mexia é que tem para o facto de estes chamados dinossauros autárquicos estarem a regressar, mas sem a chancela dos partidos que no passado os apoiaram e que, aliás, eram partidos em que todos eles eram figuras proeminentes? E, aliás, pelo menos os desses autarcas que são do PSD, eles não se cansam de dizer mal do líder do partido de então, Marcos Mendes, que foi o responsável para... Não são todos do PSD, Narciso Miranda, Não, estou a dizer, os que são do PSD Sim. não se cansam de atacar Marcos Mendes por causa disso. Não, isso mostra que em algumas coisas, isto não é uma coisa que eu diga muito, porque em geral tenho um bocadinho de prudência nestas matérias, mas mostra que em algumas circunstâncias as leis devem ir à frente das mentalidades, porque claramente se fez uma lei que não corresponde genericamente à sensibilidade das pessoas, ou seja, as pessoas acham que é aquela velha história do rouba mas faz. Há uma série de pessoas que acham que um político que se deixou a obra pode ter tido os seus problemas, pode ter assinado umas coisas que não devia, pode ter tido um sobrinho não sei aonde, que não faz mal. Mas a lei, nesta matéria, foi à frente das mentalidades das populações, embora se deva dizer que desses autarcas nem todos foram reeleitos. Alguns tentaram mudar de terra, mudaram de terra para tentar ser reeleitos, e, portanto, não sei que das últimas vezes a taxa de sucesso foi inferior a 50% das pessoas que tinham cadastro ou que tinham... Vês? Ou que tinham, portanto, Isto é Pedro Mexia a admitir que a política portuguesa está melhor. Muito bem, sim, Pedro. está melhor porque se fez uma lei, porque se fez uma lei bem feita. Às vezes acontece também. Será que a política autárquica vicia, Ricardo Araújo Pereira? Aparentemente vicia. Vicia, não há... Tu vai mesmo para a veia? Vai, aliás, devia haver, se calhar, quando eu não sei qual é o procedimento para uma pessoa se inscrever para ser autarca, mas seja que papel é que tem que preencher, devia ter, se calhar, fotografias de antigos autarcas agarrados ao... Agarrados? Sim. Os agarrados autárquicos. Viciados na vida autárquica. Sim, Agarrados à rotunda. Exato. Será que devia haver Injetar processos de reabilitação? Haverá terapias para casos destes? Quer dizer, acho que aparentemente a prisão não reabilita, não é? Porque eles depois saem e voltam, e passado pouco tempo já estão metidos outra vez numa autarquia. E, portanto, a prisão parece não fazer o seu trabalho. Eu devo dizer Não há que metadona autárquica? não parece haver. Não parece haver. Mas o que é isso? Eles começam a suar se não conseguem fazer uma rotunda, não é? Deve ser isso, E sim. começam a... Conseguem, sim, pôr o seu nome num pavilhão. Há mais de 2 anos que não ponho o nome num pavilhão. Eu sou munícipe de Oeiras e por isso quero excluir Oeiras deste tudo isto. Acho que em Oeiras toda a gente que se vai candidatar é extremamente impoluta. Porque não tens umas licenças. tenho licenças para... sim, não quero que me embarguem nada. Acho que está tudo ótimo. Não quero pagar 7 IMIs. Por isso acho que ótimo. Agora, nos outros conselhos, é realmente uma vergonha. É uma vergonha. A limitação dos mandatos resolveu um problema, mas pelos vistos durante apenas algum tempo, porque o autarca é uma pessoa que dura muito, dá uma sensação, não é? E, portanto, a limitação de mandatos não... É só 4 anos, não é? Exatamente. Depois podem voltar. Não resolve, eles duram muito. Tem-se arranjar outro sistema qualquer, uma coisa, não sei, uma trela ou assim. Entregamos então ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Paleontologia. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Sucesso e parece-lhe que o sucesso é sempre de aplaudir ou há circunstâncias em que pode ser um problema? Pedro? Não, quase ninguém está a aplaudir este sucesso, porque... Eu percebi que é falar do sucesso de Mário Centeno. Não, do Mário Centeno e da economia portuguesa em geral, porque o que é que o sucesso está a acarretar? Está a acarretar que se fala de novo da hipótese de Centeno se presidir ao Eurogrupo. Evidentemente que os parceiros do PS
não acham boa ideia. Não acham boa ideia porque, evidentemente, acham que não há mérito nenhum em fazer parte de um órgão europeu que tem políticas que eles condenam. Portanto, o patriotismo e o lado ufano com que o PS podia estar a gerir essa promoção de Centeno não está a ser bem vista à esquerda. E, por outro lado... Seria uma forma de legitimar as políticas europeias, o euro... Sim, e o Eurogrupo não é exatamente uma instituição inscrita nos tratados. Sim. Uma coisa ad hoc. Não é? E, por outro lado, ao mesmo tempo que se percebeu que houve uma série de metas, algumas até de uma forma inesperada, que estão todas a correr bem, já estão, evidentemente, os parceiros da esquerda, à esquerda do PS, a pedir que se gaste. Portanto, assim que há folga, começam a aparecer pessoas, então já que agora estamos bem, vamos então gastar à grande outra vez. Em algumas áreas... Não há folga sem fartura. Em algumas áreas, por exemplo, o Bloco veio falar até de áreas que são áreas nobres e que faz sentido que o Estado, que haja despesa pública e que o Estado intervenha, como a saúde e a educação. Mas convém que, quer dizer, isto não pode ser uma dieta ioiô, não é? Agora estamos bem... agora temos folga no cinto e, portanto, agora cabidela. Não pode ser, tem que haver uma das coisas que os elogios europeus disseram, falou-se muito dos elogios que a Europa nos fez, e uma parte dos elogios diz o seguinte: esperemos agora que não voltem aos caminhos antigos. E os caminhos antigos não foram essencialmente com gastos em saúde e educação, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que a mentalidade de meus amigos, agora é à fartazana, como há pessoas, e no PS há uma forte pressão, também sobretudo a nível local, para que isso aconteça, é uma coisa que tem que ser travada e que António Costa está a travar a fundo. Temos visto as declarações nesta semana. António Costa é como se tivesse ganho o campeonato e dizer não vamos embandeirar a arco, não vamos festejar, não vamos apitar. Ele está a pôr o travão a fundo, as expectativas em baixo. Isso é muito como aqueles clubes, não é, que queriam ficar tipo em terceiro, mas depois em primeiro têm que subir de divisão. E não há orçamento para subir de divisão. É esse o problema discutivo ao político. Parece que António Costa está a levar a sério o Pedro Mexia, a ideia de Centeno se tornar mesmo presidente do Eurogrupo? Ou isto é apenas uma forma de fazer render o peixe político? Há coisas que credibilizam há coisas que credibilizam o PS, mas que não acompanham. A política, sempre que se vai parar à política europeia, vai sempre parar ao mesmo sítio, o que é bom para o PS não é necessariamente bom para os parceiros do PS, que têm um entendimento totalmente diferente na Europa. E não há indicação, e essa é a parte boa, não há nenhuma indicação de que na correlação de forças entre o PS e os outros partidos, seja em matéria europeia, sejam os outros partidos que estejam a ganhar. E, portanto, isso seria uma boa notícia para o PS se estivesse lá sozinho, com certeza, mas não sei se eles querem, digamos, desguarnecer esse flanco e achar agora que, por exemplo, termos alguém que, sendo português, ia ser visto em Portugal como corresponsável de decisões negativas para Portugal ou decisões que eram vistas como negativas para Portugal pelos parceiros governativos. Portanto, acho que não. Já que estamos a falar de Mário Centeno, o Ronaldo da Cofina, a presidência do Eurogrupo pode ser comparada à bola de ouro, Ricardo Araújo Pereira? Duvido. Acho que não. Não parece que... Não dá direito a busto? Não, duvido muito. Não parece. Olha, mas eu pagasse um busto para um bom busto. O Mário Centeno. Aliás, o Mário Centeno, só precisa, pensando bem, não é muito diferente da estátua do Ronaldo. Acho que... Dependendo do escultor, mas... Escultor esse que já se internacionalizou. Sim. Internacionalizou, só um pequeno apontamento. Eu reparei, fez o Bale também. Fez o Bale que está igual ao Toni Kroos. Mas não, eu acho que não é bola de ouro. Mesmo assim, parece que quem vai à Madeira vai lá sempre tirar a fotografia. Quem é que me disse que havia filas? Fui eu estive na Madeira a semana passada e fui tirar uma foto ao lado do busto, como é evidente. E havia fila, não é? Para tirar a foto ao lado do busto. E garanto que a cara do busto não era mais estranha da fotografia em que eu estava. Mas não me parece que seja a bola de ouro. Isso é ofensivo para o Batibeirão. Não é a bola de ouro porque não me parece que o Jerome disse lá, que é lá o senhor que lá está, cujo nome tem demasiadas consoantes, são tantas consoantes que aquilo é falta de educação. Acho que já não é uma coisa que a gente diga, pronto, é outro idioma. Não, aquilo já é estupidez.
Não me parece que ele alguma vez tenha jogado o suficiente para ganhar. E, portanto, aquilo parece mais o prémio CNID, ou assim, ou a Miss Portugal. É mais a Miss Portugal, não é? É mais uma coisa para ir fazer declarações, dizer que gostamos queremos a paz e tal. E as pessoas só reparam no presidente do Eurogrupo quando ele diz que nós aqui no sul da Europa só gastamos tudo em mulheres e pinga. De resto, quem é que alguma vez ouviu alguma coisa sobre o presidente do Eurogrupo? É o tipo de coisa que, se calhar, é muito bom para ele, não é? É muito bom para ele, como presidente da Comissão Europeia. Foi ou não foi excelente para nós quando o Durão Barroso foi muito bom. Muito bom em todos os níveis. Não só porque ele fez muito por nós, o facto de ele ir para lá pôs Santana Lopes no governo. O facto de termos Santana Lopes no governo depois levou a que Sócrates fosse para o governo. Chama-se o efeito dominó. Exato, foi uma avalanche de maravilhas. É, uma borboleta bate as asas na China e é uma tempestade. Exatamente. Deste Por isso lado do mundo. tenho muito sério receio de que se Mário Centeno for ocupar um lugar europeu, vá Santana Lopes para o lugar dele e logo a seguir Sócrates outra vez. Fiquei escaldado com as últimas. Entretanto, o Ministro das Finanças português deu esta semana uma entrevista ao diário espanhol El País e diz nessa entrevista que a Europa aplicou uma receita errada, parcial e incompleta. Mas tirando isso, tudo bem. Errada, parcial e incompleta. Concorda com estes adjetivos ou com alguns deles, pelo menos, João Miguel Tavares? Só para ajudar a tua resposta, recorda o que é que o teu ídolo, Barack Obama, fez nos Estados Unidos. O que é que ele fez nos Estados Fez exatamente o contrário. Passou um cheque. Unidos? Não, mas espera aí. Mas o problema é que Mário Centeno está a fingir que não seguiu a receita da Europa. Quando seguiu. Mais uma vez, Isso, aliás, é o próximo tema. o mágico Fini, mais uma vez é essa a magia. Portugal está a ter os resultados que tem graças às exportações e ao investimento privado. Ora, essa é a receita da Europa. E que passo escolho já agora. Que os socialistas a estão a aplicar, mas a fingindo que não aplicam. E, portanto, nada disto faz sentido nenhum. Ele pode dar aquelas entrevistas, mas realmente a Europa então aplicou aqui esta receita erradíssima. Esta receita João Miguel erradíssima. Tavares, aqui há uns meses, dizer Porque a receita neste deles programa foi... que as reversões Mas eram claro. uma coisa... Mas ele reverteu, e mal. Mas, João Miguel, deixa-me Ele só reverteu e mal. dizer aqui o ponto da Mas, situação. Portanto, ao mesmo tempo que reverteu e mal, ele contraiu de tal maneira um investimento público que todo aquilo que era o seu extraordinário plano keynesiano de crescimento através do consumo privado não aconteceu. E de crescimento através do investimento público também não aconteceu. Mas deixa-me só recapitular. Como o país estava a crescer, A já receita vinha da Europa, crescendo atrás, o que é que disseste que era a receita da Europa e de passo escolha? É as exportações e o investimento privado. E o investimento Isso privado. ser a sociedade privada Foi isso. a puxar Portanto, pela... Nós aqui, entre economia. 2011 e 2015, tivemos toda a gente gritava: não, já não aguento mais exportações. Era contra essa, Sim, as essa exportações receita. cresceram, Mas exatamente. era contra essa receita europeia que as pessoas estavam com a corda na garganta. Acontece. Chatice. Na altura, tu tinhas um déficit. Lembras-te daquelas manifestações? Lembras desta coisa que Menos tu andaste a falar? exportações. Falaste há bocadinho do amigo Sócrates. Sim. Tinhas um déficit de cartaz. 11,2%. Exato. Tiveste de trazer para os 3%. Exato, Foi sim, daí o sofrimento das pessoas. Não, sem dúvida. Tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas, Agora, que dizer a receita era certa, era. A receita Primeiro porque da o Pedro Europa- Passos Coelho até ganhou as eleições. a gente já vai falar disso a seguir. E o país já estava a crescer. Suspeito do próximo Falar da tema, o João Miguel receita. Tavares se vai repetir. O Pedro Sim. Mexia Mas fica sempre então bem. Ministro Sempre. do Sucesso. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Marcha Atrás. Marcha atrás. E já Lá está com ela está. engatada? Já está, não sou Já eu. estás engatado, Não já sou eu, mas já engataram. E quem é que marcha vê como atrás. responsável pelo engate? Pedro Passos Coelho já meteu a marcha atrás. Portanto, até... Pagando tristeza de António Costa e da esquerda. Exatamente. Mas mesmo, eu não sei se esta nova mudança não dá alguma alegria também. Não, ele Pedro não Passos tem... Coelho disse nas jornadas parlamentares do PS, e é Exatamente. disso que estamos a falar, que o governo, ao fim do ano, converteu-se às políticas do anterior governo. Exato. Portanto, o que ele diz é Converteu-se àquilo que antes motivava a sua repulsa na política que nós fazíamos. isso. Portanto, o PSD e Passos Coelho passaram... Há 2 semanas antes disso, era vem aí o diabo, olha ele a reverter tudo o que a gente fez, olha. E depois vem o diabo, agora esperem o diabo. Não apareceu diabo nenhum. E então ele foi para casa e pensou, então se calhar
Já sei. Está-me a copiar? Se é assim também eu. Copião. Portanto, em vez de passarmos de reverteu tudo o que eu fiz, esse bandido, e agora vem o diabo, para ele está a fazer exatamente o que eu fiz. E é por isso que o diabo não veio. E portanto, a proposta dele para voltar ao governo é... Afinal, não é preciso. Porque ele fazendo tudo o que eu fiz, obtém melhores resultados do que eu obtive. E, portanto, mas é para mim, portanto, quando uma pessoa ver, se a gente tivesse a memória, só uma memória de curto prazo, não é? Por exemplo, a gente não se lembrava de nada do que aconteceu desde, sei lá, 2016 para trás. A gente dizia, olha, este Passos Coelho realmente está ali firme a apontar ao António Costa que ele disse uma coisa durante a campanha e depois teve que fazer um equilibrismo e fazer algumas coisas diferentes do que disse durante a campanha. Agora, sendo Passos Coelho a pessoa que durante a campanha disse eu não vou cortar salários, nem aumentar impostos, que essa receita está estafadíssima, nem confiscar pensões, e assim que se apanhou no cargo de Primeiro-Ministro, cortou salários, confiscou pensões e aumentou impostos, é preciso ter lata para dizer estes bandidos não fazem o que dizem, assim também eu. Por amor de Deus, quer dizer, eu não quero dizer, diz o roto ao nu, porque vamos falar em nudez depois a seguir, mas é preciso lata, não é? É preciso muita lata para dizer, bom, assim também eu. Se é para prometer uma coisa e depois fazer outra, quando a verdade é que a receita da Europa, como disse o João Miguel Tavares, não foi, a Europa não chegou cá e disse assim, meus amigos, isto não pode ser, vocês têm que exportar mais e investimento privado. Não, foi, a gente quer os vossos salários, a gente quer desregular completamente o mercado laboral, é para ser mais fácil despedir. Foi disso que as pessoas se queixaram. A economia a crescer, foi disso que as pessoas se queixaram. Foi de as reformas não terem o 13º mês. Trás, por enquanto. Foi de não terem o 13º mês, foi de terem o salário confiscado. Mas isso foi para baixar o déficit até 3%. Foi para baixar o déficit, mas ele... o Pedro Passos Coelho nas eleições já tinha prometido também iria reverter isso, só que mais devagarinho. Não, exatamente. Não ia reverter à bruta. Claro. É mais devagarinho. Mas isso estava no programa eleitoral. Há vários notáveis do PSD... admite o esforço que o homem fez. Há vários notáveis do PSD dizerem que Passos Coelho está sem discurso político. Afirmar que o PS está a fazer no governo aquilo que ele, Passos Coelho, faria se lá estivesse, é uma forma de reclamar direitos de autor sobre aquilo que está a ser feito ou é uma constatação de impotência, Pedro Mexia? Passos Coelho tem sempre dito a mesma coisa até agora e, portanto, desta vez, aparentemente, tem uma estratégia um bocadinho diferente, que não é totalmente falsa. Ou seja, uma parte do que disse o João Miguel, eu concordo com ela. Ou seja, muitos dos sucessos do governo não foram necessariamente com as medidas com as quais o governo ou o PS se apresentou a eleições e, portanto, há aí uma... E é verdade que o PS descobriu que não há vida para além do déficit também, o déficit não é importável agora em parte. Portanto, há algumas coisas que o Passos Coelho pode reivindicar. O que o Ricardo está a dizer também é verdade, que é, mas ele também não fez coisas muito diferentes daquelas que anunciou, nomeadamente em matéria de impostos. Claro que fez, mas o facto de ele não ter, eventualmente, autoridade em algumas dessas matérias, não significa que não haja algumas políticas que o Governo está a apresentar, e algumas que estão a ter sucesso, que não são radicalmente diferentes, como aliás não têm sido radicalmente diferentes em muitos países da Europa que tiveram governos de esquerda ou de centro-esquerda. É verdade que houve coisas radicalmente diferentes que têm a ver com a reposição dos rendimentos, com as tais reversões. Aí foi radicalmente diferente e aí há uma filosofia totalmente diferente do PS e do PSD e dos partidos que apoiam o governo. Mas nessas matérias, para a Europa ver, quer dizer, eu já falámos aqui várias vezes, eu ouvi pessoas que durante 4 anos ridicularizavam o turismo. E agora o turismo é maravilhoso. Portanto, houve pessoas que perceberam que coisas que nos levem a bons resultados são boas, mesmo que ideologicamente, ou seja o que for, não sejam as desejáveis, não sejam as ideais. Em que medida é que Passos Coelho, ao pôr a questão nestes termos, está a tentar atiçar os parceiros à esquerda do PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista contra o PS, porque ao dizer que o PS está no fundo a fazer aquilo que o PSD propunha, está a afastar ou a tentar afastar o PS dos parceiros de esquerda. Tenho a certeza que os parceiros de esquerda pensam nisso todas as manhãs ao acordar. Em muitas matérias isso é evidente. Então, em matéria europeia,
não sei, devem ter água benta para aguentar o dia quando se levantam de manhã, porque há muitas matérias. A verdade é que globalmente, a ideia catastrofista, ou otimista, conforme os casos, mas a ideia catastrofista que a direita na altura fez a previsão, basicamente, que o Bloco e o PC iam engolir o PS. Não foi isso que aconteceu, em praticamente nenhuma área. E, portanto, vai haver um momento em que o Bloco e o PC vão perguntar se vale a pena continuar. Por enquanto vale, vamos ver o que é que vai acontecer. No Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho, depois de dizer que a alegria é ter muitos amigos e poder brincar, e de dizer que Mário Centeno é uma pessoa alegre, António Costa concluiu que Passos Coelho é uma pessoa menos alegre. Esta constatação, João Miguel Tavares, pareceu-lhe adequada ou viu na frase do Primeiro-Ministro uma farpa política? Coitado do homem. O homem também, quando estava a dizer isso, estava com o nariz vermelho na penca, a tentar apanhá-lo no chão, a baixar a cabeça com o microfone ali, estavam-lhe a perguntar coisas. Foram simplesmente aquelas bocas de circunstância. Eu já vi interpretações absolutamente estapafúrdias da frase. Tem gente a dizer, como é que o Passos Coelho pode estar alegre, tendo em conta a situação em que se encontra a mulher e tudo isso. Pá, por amor de Deus, António Costa certamente não se estava a referir a nada disso. Às vezes também existe uma espécie de interpretações delirantes. O senhor estava com o microfone à frente e disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Agora, é evidente que Passos Coelho é uma pessoa mais macambúzia e menos bem disposta do que António Costa. Também não é difícil, tendo em conta que... E o próprio Mário Centeno, mesmo quando está triste, tem sempre aquele ar de quem parece que foi gaseado com aquele gás hilariante. E, portanto, está sempre com um ar naturalmente bem disposto, mesmo quando não se está a rir. Agora, o que é verdade neste caso é que este lado... A mudança de discurso de Pedro Passos Coelho pode não lhe servir grande coisa para o próprio. Passos Coelho, António Costa tem um grande mérito de o colocar numa situação praticamente insustentável. Qualquer coisa que o Passos Coelho diga, que ele nunca cola bem. No entanto, este discurso tem uma vantagem, que é, quanto mais Passos Coelho largar o discurso do diabo e for desaparecendo com uma conversa demasiado negativa sobre a atualidade e sobre aquilo que está a passar no país, maiores problemas causa António Costa, porque aquilo que une a chamada geringonça era o ódio a Passos. Era o ódio a Passos, e aquilo que o PSD e o CDS-PP tinham feito no anterior governo. Esse ódio era o cimento que unia aqueles partidos. E à medida que, seja porque essa memória daquilo que o Passos fez está cada vez mais distante, as dificuldades dentro do governo tenderão a aumentar. E é por isso que estas boas notícias são demasiado boas notícias para António Costa e para o governo, e que facilmente se traduzirão em más notícias. Então, o Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro de Marcha Atrás e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos aqui um breve parênteses antes de continuarmos, só para atualizar uma situação em desenvolvimento em Londres. Houve, na última hora, 3 incidentes graves que estão a ser encarados como possíveis ataques terroristas, os 3 em Londres, um com uma carrinha que atropelou vários peões na ponte de Londres, depois um segundo incidente num mercado próximo do mesmo local e ainda um terceiro em Vauxhall, que também está associado, aparentemente, a este conjunto de incidentes. Ou seja, temos aqui mais uma situação em que, aparentemente, ainda são escassas as informações, mas onde há aqui pelo menos a constatação da possibilidade de novos atentados. E atentados com a mesma configuração, se forem atentados de facto de ataques anteriores. Não é só a configuração em termos da maneira como os ataques surgem, é também a configuração no sentido em que parece, mais uma vez, uma espécie de tentativa de intervir nas eleições em curso, não é? Sim, nós já tínhamos eleições na próxima semana. E agora, aparentemente... Vamos falar delas daqui a pouco, aliás. E isto pode, Pedro Mexia, eventualmente, se for de facto um atentado terrorista, pode mexer com as eleições? No caso francês, onde houve aquele incidente também, não ficou claro que tenha havido qualquer influência no resultado final. Portanto, não... quer dizer, na verdade...
o facto disto se tornar uma história, um tipo de história, um tipo de incidente banal, por um lado é preocupante, porque significa que faz parte da nossa vida e não é um acontecimento raro, mas também cada um deles vai tendo menos impacto, a não ser que sejam, de facto, uns que fazem época e que mudam tudo, como o 11 de setembro. Mas, a certa altura, já não tem o mesmo... A multiplicação do terrorismo, num certo sentido, banaliza o terrorismo e, portanto, talvez não. E depois também não é muito claro o que é que isso possa fazer. Já vamos falar das eleições inglesas. Não é muito claro quem é que ganha com isto. É Theresa May porque é Primeira-Ministra, está no poder e, portanto, supostamente tem um discurso mais duro do que o Corbyn. O Corbyn fez umas declarações bastante infelizes sobre a relação entre o terrorismo e a política externa inglesa e tal. Não sei, eu acho que nós não temos uma grande maneira de medir isso e a política inglesa, as eleições estão tão estranhas já que talvez este não seja o fator decisivo. A BBC acaba de dizer que estes ataques já fizeram mortos, já há mais do que um morto confirmado, diz a BBC. Sobretudo o ataque que, pelos vistos, terá tido consequências mais graves, foi o da Ponte de Londres. E parece, uma vez mais, um daqueles casos de ataque low cost, com alguém a atropelar gente que vai na rua. Sim, mas acaba por ser um fraco consolo, não é? O facto da gente constatar que eles já não têm, digamos que já não têm orçamento para grandes produções, que agora têm de contentar-se com esse tipo de... Acaba por não ser um grande consolo porque... Pelo contrário, considerando que já houve... É mais fácil. Sim, exato. Pois. Talvez seja menos eficaz. É menos impactante. Sim, tem menos impacto. Mata menos gente, mas ainda assim consegue matar. Mas não há forma, não é? É nessa medida que é um fraco consolo, sim. E não há forma de o evitar, não é possível. Quer dizer, É aprender a viver com isso. Bom, vamos continuar a acompanhar a informação que vai chegando enquanto debatemos aqui os assuntos da semana. Aproveito, entretanto, para chamar a atenção para a reunião da próxima semana do Governo Sombra, que vai ser uma reunião especial, vai voltar a ser fora do estúdio. Vamos estar no próximo sábado na Feira do Livro de Lisboa, no espaço da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a partir das 19 horas. As emissões na rádio e na televisão, no entanto, vão para o ar nos horários habituais. Mas quem quiser ver-nos ao vivo pode aparecer na Feira do Livro de Lisboa pelas 7 da tarde. Agora, dado o recado e feito este parênteses noticioso, o Pedro Mexia vai explicar-nos porque é que se sente vigilante, com câmaras ou a olho nu, Pedro Mexia? Com câmaras, com leis e com outros mecanismos. Porque esta semana discutiu-se dois temas bastante importantes, tendo em conta as várias notícias, incluindo essa notícia de última hora. Cada vez mais se discute que meios é que devem ter as autoridades policiais e os tribunais também para combater vários crimes. Esta semana discutiu-se... A videovigilância entrou na agenda discutiu-se a videovigilância e discutiu-se a delação premiada, que algumas pessoas que querem trazer a discussão para Portugal perceberam e chamam-lhe colaboração premiada. Perceberam que talvez delação já era um bocadinho... começar a perder a discussão logo com o nome. E parecem-lhe questões da mesma natureza, assuntos do mesmo tipo, a videovigilância e a chamada colaboração são duas questões premiada? Que podem ser discutidas. São duas questões que podem ser discutidas, mas que devem ser muito bem pensadas e, no caso, por exemplo, da delação premiada ou da colaboração premiada, que foi este instrumento que existe no Brasil, que permitiu que o processo Lava Jato chegasse tão longe e que veio uns passos à frente daquilo que existe no direito português, que é do Estatuto do Arrependido ou da colaboração com as autoridades que dão uma atenuação de pena, etc. Isto é um passo bastante mais à frente. E o ponto da situação em Portugal foi curioso, que foi, além das posições dos partidos, curiosamente, genericamente a direita a favor e a esquerda contra, curiosamente ou não, mas enfim, houve uma divisão bastante interessante que foi, genericamente, os juízes a favor e genericamente os advogados contra, incluindo o bastonário da Ordem dos Advogados. Ou seja, também se percebe, ou seja, por um lado as pessoas que querem, seja à direita, seja entre os juízes, que querem essencialmente acusar, condenar, e por outro lado as pessoas que têm uma visão mais garantística ou de defesa e que querem ter cuidado com esses mecanismos. Querem defender. Que querem defender, claro. Exato.
E, portanto, essa é uma discussão. É uma discussão. São dois valores jurídicos importantes. E que... Vê como mais problemático o sistema de videovigilância que a Câmara de Lisboa quer implantar, por exemplo, na Almirante Reis, sim, ou o conceito de denúncia premiada, que o PSD disse esta semana defender? São ambos, podem ser ambos úteis, e já vimos que ambos são úteis. No caso de Lisboa, por exemplo, no Bairro Alto, quer moradores, quer comerciantes testemunharam que o crime desceu por causa da videovigilância, e todos nós que lemos os jornais somos testemunhas que a delação premiada é eficaz. Agora, o que é importante decidir em ambos os casos é os custos que isso tem. No caso da delação premiada, significa, para já, na formulação brasileira, a própria ideia da delação, que tem uma dimensão sempre, digamos assim, eticamente duvidosa e, sobretudo, a veracidade desse tipo de declarações, que naturalmente não é o único meio de prova, mal seria, mas no caso da videovigilância, o grande problema é o Big Brother. O grande problema é em que medida é que isso é intrusivo, e felizmente existe a Comissão Nacional da Proteção de Dados em Portugal, que é bastante protetora, felizmente, e que, portanto, em que medida quem é que usa aquelas imagens, quem é que as vê, quem é que as guarda, quem é que tem acesso a elas, porque enquanto se está a filmar uma rua para evitar o crime, o que é uma coisa boa, também estão pessoas a fazer a sua vida normal, que têm direito à sua privacidade mesmo estando na rua, e que não podem ser, as imagens não podem ser usadas contra elas de forma nenhuma, indevidamente. E, portanto, são dois assuntos bastante importantes, mas que é preciso ter muito juizinho, até porque em algumas delas, no caso da delação premiada, nos sistemas em que tem mecanismos como este, aplicam-se a casos de terrorismo, a casos de tráfico de droga, em alguns casos a crime organizado. Aqui as pessoas estão todas a querer que isso seja para o crime económico ou financeiro, o que já me parece bastante mais complicado. Já é uma até porque neste momento, como vimos, e já vamos falar disso, o crime económico ou financeiro é quando o homem quiser, já podemos em Portugal. E, portanto, eu não tenho nenhuma posição definitiva sobre nenhuma destas matérias, ao contrário de outras, como a inversão do ónus da prova, e que sou contra sempre em qualquer circunstância, mas nestas são assuntos que têm que ser discutidos. Os corruptos que denunciem outros corruptos merecem ser premiados, João Miguel Tavares? Colocado dessa maneira, dir-se-ia que não é? Mas que a delação premiada, embora tenham premiado no nome, a ideia daquilo não é atribuir um prémiozinho, leva a taça, não é? É a pena ser reduzida ao mesmo não ser aplicada. A única justificação da delação premiada é uma visão completamente pragmática e nenhuma outra. Ou seja, qualquer pessoa dirá a delação era melhor existir ou não existir. Seria melhor não existir se o crime de corrupção fosse mais fácil de provar. O que se passa é que o mundo evolui... Como sabes, esse argumento em matéria penal leva-nos para... Certo. Mas o mundo evolui, não é? E, portanto, os crimes tornam-se também cada vez mais sofisticados. E colocar um crime cuja prova é de tal forma complicada que ou não se chega lá, ou demora-se, como se está a ver tantas vezes em Portugal, 7, 8 ou 10 anos a chegar lá. Isso evidentemente levanta problemas. A mim o que me chateia às vezes numa espécie de visão muito garantista e que adora apregoar os grandes princípios do direito é as pessoas parecem não ver que o maior de todos os princípios do direito é garantir que a justiça se faça. E a justiça não se está a fazer. E, portanto, é daí, não é? É dessa ofensa básica... Se faça com métodos que sejam considerados aceitáveis. Não, mas que se faça em primeiro lugar. Não. A primeira coisa da justiça é que seja justa. Não. Não, que seja justa. Não, João Miguel. Se não se faz sequer a justiça, ela nunca chega a ser justa. Se tu conseguires condenar uma pessoa culpada através de provas inadmissíveis, entrando sem mandato, etc., essa pessoa foi mal condenada. Com certeza. Ou seja, há regras, não é só ninguém está a pôr isso em dúvida. Não é só condenar os culpados, é haver métodos que sejam aceitáveis. Sim, eu não concordo com linchamentos. Não é só o linchamento. Não é só o linchamento. É achar que o resultado é tudo. O resultado não é tudo. Tem que haver um método que seja escrutinável e aceitável, porque nós estamos sempre a falar como se isso fosse aplicável a umas pessoas que não somos nós, que são os criminosos. Não, infelizmente a mim não conseguem aplicar só porque eu não sou suficientemente poderoso e para ser corrompido. Portanto, de facto, é verdade.
há um crime específico, neste caso estamos a falar da corrupção, mas é o crime económico e financeiro, que ou não é provado ou demora séculos a provar. E não é um ou outro. Sim. Não é um ou outro. Não é a Sra. Maria que matou daquela maneira. E que não, não é um. É um crime específico que não se consegue provar ou que demora séculos a provar. E são todos. Talvez evidentemente coloca um problema. Talvez o facto de quem está... Neste caso específico, a justiça não está a ser feita. Talvez o facto de quem está a investigar estes crimes se queixar repetidamente da falta de meios. Meios. Sim, exato. Mas qual falta de meios? Achas que a Operação Marquês tem falta de meios? Eles é que dizem, não sou eu. Não faço ideia. Evidente, de vez de estarem lá 20, podiam lá estar 200. Mas a partir do momento que existe uma coisa chamada cartas rogatórias, que é preciso lançar para 6, 7, 8 países. Não sei. Eu estou a dizer o que os investigadores dizem. Os investigadores dizem que há falta de meios. Cá e nos outros países todos. Que nós não controlamos, imagino cá. eu. Estou a dizer cá. Tanto que nós vemos que aparecem sempre os mesmos juízes. São os mesmos procuradores, etc. Isso é outra. A este respeito, tenho uma pergunta para o Ricardo Araújo Pereira de âmbito filosófico. Com certeza. Exatamente. Aceita a ideia de que os fins justificam os meios, Ricardo Araújo Pereira? Em geral, não, ninguém aceita essa ideia. Bom, posso, Soutora? Pode, com certeza. Eu quero dizer o seguinte, quero dizer que em geral não... É só que achei que era uma bicada para mim. Mas, se estiver em causa a conquista da Liga dos Campeões, sim. Ou seja, exatamente. Não se parte a perna a uma pessoa, não sei o quê. Agora, se é para ganhar a Liga dos Campeões... Sim. Tu defendes a mão de Vata. Dá-lhe uma cacetada. Claro, João Miguel. Também eu não defendo a mão de Vata. Eu não defendo a mão de Vata. O Vata está a ser agarrado. Com grão ou sem grão? Desculpa lá, o Vata está a ser agarrado. Já falámos sobre isso. O Vata está a ser agarrado na grande área. E, portanto, ele só dá com a mão porque... Está-se a tentar libertar, coitado. Aquilo é penalti. Estamos a discutir a justiça, portanto... É claro que eu tenho... A justiça desportiva sobre a videovigilância... As duas coisas, a videovigilância e a delação premiada. Já eu sempre vejo uma câmara dessas, eu tenho uma tentação de fazer piretes. Aliás, eu não sei que tipo, que funcionários é que estão lá. Peço desculpa, não é para eles, mas é para o conceito. Para o conceito de estarem câmaras a filmar. E a ideia de premiar uma delação também me parece... Se fosse a felação, isso é outra discussão, não é? Outra discussão que eu acho que faz falta na sociedade. Felação premiada. Felação premiada, sim. Isso eu sou a favor. Já existe. É tão velha que o mundo. A felação premiada é velha que agora a delação já não se precisa de inventar. Recordo que isto começa com uma pergunta filosófica. É verdade. E, portanto, a questão é esta. Como disse o Pedro normalmente é muito sensato. E aqui foi outra vez. E o que o Pedro diz é que estas questões merecem ser debatidas. E eu gostava, de facto, de ver debatida a questão, por exemplo, da delação premiada. Ninguém quer saber. Não, mesmo é que tu queres. Só porque as pessoas já calámos todos. A delação premiada gostava de ver discutida porque há... se calhar entre o modelo que nós temos e um modelo que é o que o selvagem do João Miguel quer, que é, venham daí esses bufos e digam tudo e tal. Não é nada, pá. Não que é para a gente ao menos prender um. Tu queres prender um. Eu acho que este tema é sensível. Como este tema é quase um Benfica para mim, como é para ti, não posso permitir. Mas eu simpatizo com o teu desespero de não haver bandidos destes na cadeia. Eu simpatizo com o teu desespero. Não é só não haver bandidos... Não é só não haver na cadeia. Os outros também que estão a ser julgados ou estão a ser investigados e que com toda a razão dizem: olha, isto quando é que acaba? Mas eu sei. Também para esse. Mas eu gostava... É evidente que tem que acabar. É isso, e por simpatizar com essa ideia, eu acho que talvez possa haver um meio termo aceitável, com regras bastante rígidas e claras, que permitam que uma... Mas isso é também o que eu defendo. Algum tipo de... Sim. A questão é que esta discussão em Portugal, parece-me, que não consegue ser feita em abstrato. Porque toda a gente, a favor e contra, está a pensar em casos concretos, mais especificamente num caso concreto. Exato. E, portanto, toda a gente... Mas quando é que há discussões em abstrato? Não há discussões em abstrato. Sobre leis e tal. Em abstrato, sobre leis... Direito, se não são. Mas para serem em abstrato, juntas mais ou menos 7 advogados, 14 juízes. Está bem. E é feita ali. Mas a questão é esta. Nunca envolve a sociedade toda. Se não for concreta, não envolve. Há várias leis que a gente consegue discutir em abstrato. Por exemplo, se a gente dissesse... Estou a dizer que não envolve ninguém. Isto da envolver a comunidade tem que vir à boleia de um caso concreto. Mas por isso se deve... Não. Olha a Casa Pia, olha as consequências. Há leis que a gente consegue discutir em abstrato. A questão, por exemplo, uma coisa corriqueira como a carta de condução por pontos
é bom ou não é? Epá, se o Sócrates tivesse multas por pagar, toda a gente já estava tudo estragado, já estava tudo dividido por razões que a gente sabe quais são. E, portanto, eu aqui neste caso é o Salgado, é os outros todos. É evidente que tu estás com uma crise de regime nesse aspecto. Tu só não notas que é uma crise de regime porque isto é Portugal e está toda a gente mais decidida a ver a bola, porque estás com uma crise de regime fortíssima. Bom, está esclarecido, por agora, porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se vigilante. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se COVFEF. E que tal a sensação? É ótimo, é ótimo. Acho que toda a gente devia se sentir COVFEF. Faz parte daquele núcleo de poucos afortunados que perceberam exatamente o que significa a palavra COVFEF? Acho que não, Carlos. Não? Simplesmente porque eu sou daqueles que acham que esse núcleo de afortunados simplesmente não existe. Vamos explicar. O presidente americano, já toda a gente deve saber isto, mas explicamos na mesma. O presidente americano escreveu um tweet a meio da madrugada. 5 da manhã. 5 da manhã. E no tweet que estava incompleto, havia a última palavra era COVFEF, que ninguém sabe o que é. E um porta-voz da Casa Branca diz que Trump e um pequeno grupo de pessoas sabem exatamente o que ele quis dizer. Essa é que é a parte pior de todas. Exato. Exatamente. É isso. Que significado é que se pode extrair deste episódio, Jamil Tavares? Dois significados. Eu acho que é só um. Não, são dois. Eu acho que é só um. O primeiro significado é, e esse é o mais... Aquilo só, o tweet acabava de dizer, aquilo era press coverage, portanto toda a gente achará que é o razoável, que era press coverture, a cobertura da imprensa. Coverage. Desculpa. Coverage, e simplesmente aquilo seria o coverage, porque, não sei, o homem estava a beber um whisky, não estava porque parece que não bebe, deixou-se dormir, foi apalpar alguém. Assim. É capaz de ser isso. Pode ter apalpado alguém, teve que mudar da mão direita para a esquerda e aquilo saiu-lhe mal. Eu estive a ver a configuração das letras no teclado e para escreveres COVFEF, se tu apalpares alguém que está aqui com o cotovelo, tocas... Sim, fazes esse... Eu experimentei em casa. Agora, mas e saiu o COVFEF? Que saiu o COVFEF. Então está explicado. Pronto. Então é bom. Em 30 vezes, porque eu fiz uma amostra... Uma série longa. Sim, uma série longa para a amostra É assim que se faz, aliás, quando se tem espírito científico. Exatamente. Então confirmas toda a gente que quer sentir COVFEF. É uma coisa boa. Agora, a primeira coisa que se conclui é aquilo que se dizia de o Trump estar mesmo lá na Trump Tower ou na Casa Branca às 5 da manhã a teclar coisas e a lançá-las para o mundo sem ninguém ver, é verdade. Essa é a primeira, é verdade. Eu acho que a primeira coisa que isto prova é que o homem mais poderoso do mundo, de facto, anda a mandar tweets à medida que lhe apetece e ninguém vê aquilo. Supostamente iam começar a ver, os advogados, até aquilo, porque era preciso ter mais cuidado com as coisas que o senhor dizia. Afinal, é Presidente dos Estados Unidos da América, mas esqueçam. Ele continua a fazer aquilo à balda. Eu queria que fosse o encarregado de educação. Exato. O encarregado de educação do Trump, que antes dele pôr um tweet diz, mostra lá isso. O que é que quer dizer COVFEF? Emenda. Vais escrever coverage 100 vezes no quadro. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto era aquele que é evidentemente o grave naquilo, que é o Sean Spicer, o porta-voz da Casa Branca, que cada vez está mais parecido com o Ministro da Informação do Iraque. Não é? Aquele senhor louco que estavam já os americanos à porta de Bagdá e ele dizia que iam ganhar a guerra e que nada estava a passar. E o Sean Spicer está a transformar nisso, que é, a seguir ele vem e diz, não, esperem, há um grupo de pessoas que sabe muito bem o que é que ele quer dizer. E isso já passa, evidentemente, de um homem que, lá está, com o cotovelo, escreveu COVFEF enquanto andava a apalpar alguém, segundo a teoria do Ricardo Araújo Pereira, para, de repente, haver o Instituto, a instituição Casa Branca, com a sua entourage e os seus portas-vozes, a defenderem de forma absolutamente inadmissível um senhor chamado Donald Trump. O COVFEF apareceu nesta semana que coincide também com a semana em que o presidente americano decidiu rasgar o acordo assinado em Paris para combater as alterações climáticas. Vê alguma relação entre uma coisa e outra, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, pode haver, não é? Ele ter já começado a aspirar monóxido de carbono, que já não consegue completar uma frase sem escrever um COVFEF. Eu acho admirável... E será que o amor ao carvão tem a ver também com, por exemplo,
a disposição da mão para... Não sei. Isso é demasiado complexo para mim. Eu tenho muito interesse em investigar. Mas é uma linha de investigação. Mas mas o é homem menos... está-te a dar uma oportunidade para investigares mais um bocadinho. Tá, mas é uma linha de investigação menos compensadora do que a dos apalpões. Contem comigo para a investigação de apalpões. Agora o carvão, enfim, não me interessa tanto, não é? Mas isto do COFEF, dele escrever COFEF, e do Sean Spicer dizer não, aquilo faz sentido e há pessoas que sabem qual é o sentido que faz. Há um grupo de pessoas que sabem. Aquilo faz-me lembrar quando as minhas filhas eram pequenas. Posso contar uma fábula em que entram crianças? As minhas filhas eram pequenas. Aproveite exemplo. Exato, aproveite exemplo. As minhas filhas eram pequenas e uma das minhas tias ia lá à casa e as miúdas faziam nhi! E a minha tia dizia, ela nhi, como quem diz, tia, dá cá o meu leitinho que eu quero papar. Ela tinha uma capacidade. Era um intérprete de vagidos. Tinha uma capacidade hermenêutica de qualquer coisa que as minhas filhas dissessem, olha ela, como quem diz. E eu acho que é nesse ponto que estão as relações destas pessoas com o Trump. É andar atrás de uma criança e tentar justificar que as coisas que ele faz têm um sentido. Já o referi, ao mesmo tempo Donald Trump rasgou o Acordo de Paris. Vários países condenaram esta decisão. O mais enérgico é capaz de ter sido, foi com certeza, o presidente francês Emmanuel Macron. O que é que lhe pareceu, Pedro Mexia, aquele vídeo de Macron em inglês a convidar os cientistas americanos para procurarem refúgio em França e continuarem o trabalho que desenvolvem em França contra as alterações climáticas? Eu sobretudo gostei da frase do Make the world... Make the world great again. Make the world great again. Porque, bom, claro, quer dizer, para alguém fazer o papel do líder sensato ao pé de Donald Trump, qualquer pessoa se podia chegar à frente, mas chegou-se Emmanuel Macron muito bem, depois de lhe ter apertado a mão com aquele vigor que quase lhe partiu os dedos. Pior do que apertar-lhe a mão foi o momento em que ele se dirige, aparentemente, na direção de Trump. Sim. E, no último momento, vai dar um beijinho a Angela Merkel e um aperto de mão ao outro senhor que estava ao lado, já não sei quem era, e só finalmente, depois de cumprimentar os outros que estavam todos naquela primeira fila, é que cumprimentou Donald Trump com esse aperto de mão vigoroso. E justamente porque é muito novo e porque não tem um passado, está a apostar muito em ser mercante do ponto de vista internacional. É muito engraçado, porque o Trump correu-lhe particularmente mal, porque ele disse assim, ele utilizou, falou para a sua base de apoio, que aparentemente não está descontente com ele, e isto era uma matéria que estava no seu programa eleitoral, por assim dizer, e ele diz, porque eu sou Presidente da América e não me interessa Paris, o que me interessa é Pittsburgh. Ora, veio o mayor de Pittsburgh, que aparentemente participou na cimeira em Paris, a dizer, não, em Pittsburgh somos totalmente contra esta medida, é uma cidade ecológica... Contra a medida de Trump. Contra a medida de Trump, é uma cidade ecologicamente consciente e as pessoas que eu represento não estão de acordo. E há já vários estados americanos que dizem que não, senhor, que em termos individuais que vão. Portanto, vai haver, mesmo aqui onde ele achava que podia tomar uma decisão que não era escrutinada, que não tinha o Congresso, nem tinha os tribunais a impedir a tomar esta decisão, que é uma decisão, ainda por cima é absurdo, porque ele diz, uma decisão americana, uma decisão sobre o clima não é uma decisão americana. Não existe, não é como nos desenhos animados em que há uma pessoa que tem uma nuvem em cima só para ela. Não existe um clima americano, existe um clima mundial e, portanto, a intervenção de qualquer país, sobretudo uma potência, não diz respeito ao seu próprio país. E depois, quem é que vai liderar o processo? A China. Parabéns, Sr. Trump, é realmente o que nós precisamos, é da China a liderar processos e a ficar na fotografia como o bom da fita. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se declara COVFEF. Agora vamos tentar muito rapidamente perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente sozinho e nu. E agrada-lhe essa situação, Ricardo Araújo Pereira? Não me agrada, mas estou condenado a isso, né? Eu ou estou vestido e acompanhado, ou estou nu e estou sozinho. Não quer levantar-se e mostrar-se, hoje traz saia outra vez, não? Hoje estou vestido decentemente.
Não, a questão é que... O público riu-se. Riu, porque não sabe apreciar o que é vestir bem. Mas sim, a minha nudez afasta pessoas. É um dos dramas da minha vida. E por isso que A eu encontro expressão muitas vezes sozinho e nu foi usada de forma pejorativa pela Primeira-Ministra britânica exato. para se referir ao líder Sim. trabalhista. Ela disse que o líder trabalhista agora parecia ter alguns apoios, mas quando chegasse a hora H, ele A hora H é a negociação em Bruxelas Exato. do Brexit. Exato, ele... Pareceu-lhe mais ofensivo ela falar dele sozinho ou dele nu? Pois a questão é que não me pareceu ofensivo. Eu tenho alguma resistência à ofensa, que é uma coisa aparentemente cada vez mais rara, porque as pessoas se ofendem por tudo e por nada, mas ela disse de facto que ele ia apanhar-se... Ela disse mais do que isso. Ela disse que ele iria apanhar-se sozinho e nu na altura certa, porque iria estar desacompanhado, e depois de dizer que ele iria estar sozinho e nu, disse à plateia: eu sei que esta imagem é uma que a gente não gostaria de reter na mente, e as pessoas riram-se, porque de facto não lhes apetecia imaginar o Corbyn Mas se fosse ao contrário... nu. Ora, aí é que está, é que não, se fosse ao contrário, se fosse Jeremy Corbyn a dizer que se a senhora May estivesse sozinha e nua, isso era uma imagem desagradável para as pessoas, eu acho que teria havido grande indignação e ranger de dentes. E eu creio que o facto de haver uma espécie das mulheres serem entendidas, ser só uma mulher poder fazer esta piada hoje e se indicar que elas são de cristal de alguma maneira, significa que é mau. Acho que isso infantiliza as mulheres e é pena. Acho que é contraproducente. Sim. Bom, estamos quase a terminar e, muito a propósito disto, aliás, esta expressão de Theresa May vem a propósito das eleições que vão acontecer na próxima semana no Reino Unido, e Theresa May acaba de declarar que os três incidentes em Londres há pouco mais de uma hora estão a ser tratados como um potencial ato de terrorismo. É uma declaração da Primeira-Ministra britânica de há poucos instantes. Vamos naturalmente continuar a acompanhar esta situação para tentar perceber em mais detalhe o que é que aconteceu, mas aparentemente, diz a Primeira-Ministra britânica, poderá ser um ato de terrorismo. Agora, muito rapidamente, à altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta cavar. Cavar, porque durante muito tempo a direita, ou alguma direita, acusava a esquerda de ter cavado das ex-colónias, e esta semana apareceu uma conhecida figura da esquerda portuguesa, Ana Gomes, a acusar um diplomata de ter cavado de Timor. Ora, esse diplomata é o que foi agora escolhido por António Costa como o responsável das secretas. Aparentemente, esta questão de ele ter saído de Timor em 99, da missão portuguesa que ele chefiava, diz Ana Gomes e dizem alguns jornalistas, desobedecendo a ordens ou sem ordens para retirar. É um assunto, eu não sei o que aconteceu, evidentemente, mas é um assunto suficientemente sério para pensar que António Costa se calhar não fez um processo de investigação do perfil do diplomata em causa suficientemente exaustivo, e agora vamos à audição parlamentar dele, vai ser... Ele diz que recebeu ordens para Ele diz que recebeu sair. ordens. Eu diria que é capaz de haver algum papel que mostre quem tem razão e que os responsáveis políticos da altura digam o que é que aconteceu, para sabermos se podemos estar descansados ou não sobre quem está à frente das secretas portuguesas. Acho que vai ser muito fácil de provar, é o papel. Isto é um assunto que ainda vai dar que falar e na próxima semana vai ser assunto, com certeza. O João Miguel Tavares decreta Mexia arguido. É verdade. Este? O Mexia foi constituído erguido, é verdade. E não nos contou nada. Não é este, não é o Pedro, não. O Pedro acho que nunca foi constituído erguido. Uma lamentável, aliás, uma carreira pública tão longa, com tantos anos, e nunca constituído erguido. Eu já fui. Também. Olha quem são os bons. Vamos puxar. Desculpa. E isto tudo para dizer, não, é o António Mexia da EDP, e eu digo que a EDP é aquela pecinha que faltava no puzzle, aquele puzzle que todos nós conhecemos e andamos a ver crescer de forma tão bonita. Portanto, mete a EDP, mete Manuel Pinho e mete o tal governo daquele senhor de quem a gente fala aqui muitas vezes. E, portanto, é uma coisa que vale a pena acompanhar. O Ricardo Araújo Pereira decreta triagem. Triagem, porque veio esta semana no jornal que mais de 40 crianças foram devolvidas por pais adotivos. 20 dessas crianças tinham menos de 2 anos, por isso não estamos a falar de uma incompatibilidade com a personalidade da criança, quer dizer, são bebés.
as pessoas foram devolvê-las. Eu acho que é preciso ser um tipo especial, muito especial de energúmeno para devolver uma criança, para pegar uma criança e dizer, olha, eu não gostei, tem outro tamanho. E por isso é óbvio que tem que haver uma triagem. Talvez esteja a dar atenção a aspectos errados, mas eu duvido que... Quer dizer, parece-me esquisito que numa entrevista a gente não perceba, espera, este é o tipo de energúmeno que entrega crianças 2 meses depois de a ter em casa. E é assim que está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias. Recordo, gravamos o programa a partir das 7 da tarde, ao vivo, na Feira do Livro de Lisboa. A emissão na TV 24 e na TSF passa à hora do costume e com os ministros de sempre, neste Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.